Fala família, sejam todos bem-vindos à nossa segunda edição do nosso podcast Casa Branca. E eu estou com um convidado aqui especialíssimo hoje. Nós estamos falando de Samuel Pereira. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Aqui não apenas no nosso podcast, mas na nossa casa, né? Onde nós temos os treinamentos aqui na S Academy. E eu estou muito feliz de te receber. Obrigado. Viu? Você representa muito sobre não só a parte profissional, mas eu também tenho admiração além dos negócios. Porque eu sou pai, eu entendo sobre ser pai, sobre ser marido, e isso é muito relevante também. Hoje as pessoas admiram apenas as conquistas financeiras, mas não. Eu valorizo totalmente isso e eu sei que ele é um paizão do Luca, pai fresco, né? É. Há quanto tempo tem o bebê? 3 meses. 3 meses. E essa noite você não dormiu muito. Não. E ele também, ele é marido da Maíra, que trabalha com ele, que cuida lá. O que a Maíra faz lá hoje? CMO, legal. A Maíra tá CMO com a gente. Quando fala CMO é que ela cuida de tudo, entendeu? É praticamente isso. Gestão, entende a visão dos negócios. Da parte de marketing, redes sociais, né? Legal. E deixa eu apresentar, ele pode falar um pouco mais, mas o Samuel Pereira hoje ele é a referência número 1 sobre audiência na internet e ele tem uma holding que chama SDA Holding, Segredos da Audiência, que fala desde eventos onde ele chama os maiores nomes do marketing digital e agora terminou uma edição maravilhosa que encerrou com a Loki, foi um negócio assim, né? Tá fraco o evento do cara. Temos uma edição anual, é isso? 2 edições. Qual é a próxima? Por semestre. Próximo outubro. Outubro. Vai ser no Bradesco. Teatro Bradesco. Perfeito. Ele também tem a parte de lançamentos, que é a SDA Lounge, que ele pega e faz toda a parte de coprodução, dá todo o suporte ali para possíveis players, é isso? A gente fez um lançamento pro Anderson, 196 Sonhos, conhece? Sim. Foi muito legal. Um cara que a gente fez bons lançamentos também, na SDA Lounge. Show. Nós também estamos falando sobre a parte de aquisição de empresas, startups, né? E que negócio? É novo esse negócio? É novo para mim como investidor, né? Eu entrei na Zap Voice, que é uma empresa que trabalha com soluções para comunicação no WhatsApp. E hoje lá na vitrine da Edu está em primeiro lá. Legal. E o que mais? O que mais que a SDA Holding produz? E parte educacional também. A gente tem treinamento best-seller, por exemplo, de Instagram, como crescer, como atrair seguidores, imã de seguidores chama. Legal. Então assim, a gente começou muito na parte educacional, né? E foi depois para a... Antes mesmo, na verdade, né? Os segredos da audiência, antes de existir, eu tinha sites e blogs, né? Então eu fui aprendendo a colocar sites no ar. Então eu demorei 1 ano, na verdade, para começar a bombar alguns sites. Eu tinha site de dietas, de mensagens, de carreira, até que eu entendi como fazer aquilo lá explodir na audiência. Então eu tive um que teve 16 milhões de visitantes. E aí a gente teve 8 milhões de retornantes. Eu entendi que tinha algo ali, ele retinha audiência. Então eu criei outro site, a gente começou a criar dezenas de sites, portais, alguns eu vendi, outros eu criei canais de SMS, e-commerce, então a gente foi aprendendo, até que o momento eu cheguei para começar a ensinar na parte educacional, né? Que legal. Eu já ia fazer essa pergunta, então foi aí que saiu os Segredos da Audiência. Foi aí. E essa autoridade grande que você tem, ensinar as pessoas de como reter a audiência, de como tornar um Instagram aí um imã para atrair, uma máquina de vendas, de forma gostosa, leve. Hoje vai ser um bate-papo também, mas a ideia é entregar conteúdo para vocês. Então, independente do nível que você esteja no seu negócio, hoje eu vou encher o Samuel aqui de perguntas poderosas para que ele possa ajudar vocês com insights para que vocês melhorem a sua vida aí nas redes sociais. E me fala um negócio, uma pergunta poderosa já de cara. Quem é Samuel sem Maíra e sem Luca? Nada. Hoje nada. Fala pra mim. Família pra mim é tudo, cara. Eu acho que é uma construção. Então, eu acho que é o investimento melhor que a gente pode fazer na nossa vida, a nossa base, né? A família. Então, pra mim é muito forte isso. E isso é a base para os negócios, né? Eu acho que eu sempre fui muito apegado à família, as pessoas estão comigo. A minha mãe trabalha junto conosco há anos também, há 10 anos. Desde o começo ela estava lá para me ajudar, né? E se tornou uma diretora grande da empresa também, ajuda a gente tanto. Então, sempre tá com a família muito perto, né? Minha irmã, essa dela lá, eu tinha briga com minha irmã, meu cunhado.
Eu acho que família, assim, eu gosto de estar junto, sabe? Que legal. Sinergia sobre família que nós temos e também sobre criação de ecossistema de negócios, né? Então é isso que o Casabranca Mastermind ensina, porque hoje, cara, eu falo que tem empreendedores que ele tem um alto emprego, né? O que significa? Alto emprego. Boa, boa. Se o cara, ele se ausenta 2 dias da empresa, o negócio quebra, sabe? Então eu sei que a empresa acaba dependendo mais desse CEO, né, dessa pessoa que está à frente, mas o futuro dos negócios maduros, de pessoas que vão jogar jogos maiores de criação de negócio mesmo, é a criação de ecossistemas, que é o que a gente ensina. Porque as coisas precisam rodar quando você não está presente, né? Isso é muito importante e eu entendo que esse é um caminho que vocês estão correndo e criando isso daí sobre essas frentes que vocês estão abrindo, sem contar as portas de emprego que abre. Sim. Agora vamos para o tema polêmico. E você faz isso muito bem, né, cara? O seu ecossistema, ele é gigantesco, né? É uma referência que você faz aí, muito bom, né? Admiro o seu trabalho também. Obrigado. Seu trabalho, família, isso é muito massa. Mas você conseguiu criar um funil ali muito interessante e que tá aí, né? Os resultados falam por si só, né? Eu acho que assim, eu admiro quem constrói resultado, não é só quem tá falando. Né? Exato. Eu tive que ter muito resultado antes para começar a ensinar algo de audiência. Eu acho que é a mesma coisa, sabe? Então você tem muito, no que você fala, você tem muita autoridade. E nós estamos muito felizes nessa nova fase, porque são 10 anos, uma década de empresa. Confesso para você que tudo que a gente criou de indústria, de educação, 22 países, franquias, lançamentos, embutir tudo isso em uma coisa só, não nasceu do nada porque o cara é um gênio, não, foi necessidade minha e necessidade dos clientes, né? Então, um dos pontos é não querer vender para os outros aquilo que a gente tem vontade, é vender para os outros aquilo que é uma necessidade para eles. Entendi. E eu percebo, Samuel, que eu acredito que pode ser a primeira pergunta, é o seguinte: não tem problema a gente colocar a nossa pitada, o nosso pitaco ali no nosso produto, mas eu acredito que o orgulho e a vaidade faz com que o empresário ele não senta na cadeira do cliente e ele não entende o que essa pessoa espera. Então a gente quer mais acabar empurrando os nossos produtos goela abaixo do que entender de fato que essa pessoa precisa comprar. Como que você vê isso, cara, hoje? Essas esteiras malucas de produtos com as pessoas criando um monte de coisa e reclamam porque não vende. Eu sei que existem várias variáveis, mas o que você pensa primeiro na concepção de um produto? Legal. Eu tive uma experiência muito marcante. Por exemplo, o meu primeiro lançamento foi um lançamento em 2013, do Segredos da Audiência na época. E até onde eu sei foi o primeiro 6 em 7 na Hotmart, né? Foi a primeira vez que eu lancei um treinamento mesmo, meu, né? Eu não tinha muita experiência em lançamento, porque era o primeiro, isso foi mais de 10 anos atrás, então basicamente, quando eu abri o carrinho, eu falei, será que eu vou conseguir fazer 100 alunos? A gente fez 101 alunos na primeira hora. Então a gente teve 650 alunos na semana, a gente falou, uau, peraí, tem alguma coisa aqui, múltiplos 6 dígitos no primeiro lançamento, legal. Na época que nem se falava a expressão 6 em 7. Mas o que eu aprendi com isso? Beleza, comecei a fazer grandes lançamentos, comecei a aprender a rodar lançamento, chegou uma época, né, da minha empresa que a gente lançou um produto novo e a gente só lançou o produto e falou assim, vamos vender, vamos usar minha autoridade para colocamos para vender. E como a gente já estava acostumado, a gente investe em tráfego ali 100 mil reais para o lançamento e eu tomei um susto. O lançamento faturou 100 mil. Eu falei, peraí, eu investi 100 mil e o lançamento faturou 100 mil, ou seja, ele empatou e deu um prejuízo, vamos falar, depois de impostos. Eu assustei, na verdade talvez ele faturou 150 mil, então com o imposto ele ia meio que empatar. Eu falei assim, peraí, foi a primeira vez que isso aconteceu, eu estava acostumado a fazer bons lançamentos. Né? O meu primeiro lançamento, por exemplo, eu investi 2, 3 mil em tráfego, ele faturou no bruto quase 250k, enfim. É altíssimo. Então assim, eu tomei um susto, falei, o que aconteceu aqui? E aí eu fui olhar as bases. Basicamente eu cometi muito esse erro que você falou agora. Tava acostumado, tava anos lançando, eu achava que eu já sabia o que o cliente queria nesse ponto com um produto novo, e só coloquei o produto novo, e eu tomei esse susto, não era comum, tá? É claro que eu ainda podia ajustar as arestas e ir escalando depois, mas eu não estava acostumado com esse ROI. E aí, nesse susto, me fez... Eu acho que quando a gente tem uma experiência, muda a frequência, né? Eu gosto de falar essa frase, porque a experiência positiva e negativa, experiência muda a frequência. E o que isso quer dizer?
você vai em Dubai, você entra naquele hotel que você não tinha ideia que existia. Você fala, caraca, você toma uma experiência. Você fica vivenciando um dia num hotel que você não tinha ideia que existia. Aquela experiência muda a sua frequência. Você almeja aquilo lá. Você talvez um dia andou a primeira vez na Ferrari e você falou, eu preciso ter esse negócio aqui. Exato. Então mudou essa frequência, né? Então você atingiu uma nova frequência. Primeira vez que eu andei de jato, por exemplo, né, com um amigo, eu falei, peraí, esse negócio aqui é interessante. Então mudou a minha frequência. Naquele momento mudou, foi uma experiência que eu tive que eu falei, peraí, preciso aprender algo novo aqui. Passando um tempo depois, um próximo lançamento seguinte, que foi o imã de seguidores, foi um relançamento dele, eu falei, cara, eu errei de não pesquisar direito o que a galera queria, não entender. Então foi o lançamento que a gente mais fez pesquisas obsessivamente. Até mesmo a headline que eu ia usar, eu pesquisava no Telegram com alunos e também tinha um Telegram aberto, lá com 40 mil pessoas. Eu falava, o que você prefere aprender? E aí eu colocava 3 headlines, 3 títulos. Né? E a gente chegou numa que era 3 fatores que a galera mais queria. Atrair seguidores, aumentar a autoridade e vender. Né? Então a gente colocou uma headline, chegou nela, a gente validava. Teste AB toda hora na página. Fazia pesquisa o tempo todo, no Telegram, no e-mail, nos stores. Fazia stories falando, o que é um perfil no Instagram perfeito para você? Tudo que a galera falava, a gente jogava uma planilha de Excel e a gente viu que a galera mais comentava. O que é um perfil perfeito para ela? Depois eu perguntava no outro dia, o que é um perfil péssimo para você? Um perfil que você não quer ter. Aí a galera falava, em poucas palavras. Eu pegava aquelas palavras, jogava uma planilha de Excel, estudava aquilo lá. Resultado, né? Na hora que eu vou falar com ele, né? A maioria, o que quer? Talvez um Instagram... A gente chegou num tema que é o Instagram travado, que era o péssimo, que ele não queria um estagnado ou travado. E o que ele mais queria era engajamento, vendas e aumento de seguidores. Então, quando eu ia comunicar com ele, o que eu falava? Exatamente as palavras deles. Não era eu que estava inventando, era o que eu estava pegando, que as pessoas me falaram. Então, assim, você gostaria de ter um perfil... primeiro, né? Seu perfil está travado, você não está conseguindo crescer, você sente que está estagnado, tudo que você faz não dá resultado, mas você gostaria de ter um perfil engajado, que vendesse muito, criasse autoridade para você? Putz, cara, eu falei exatamente... A base da conexão. Base. A gente ia investir, aí a gente foi um pouco mais cauteloso nesse lançamento, a gente ia investir 15 mil, só que a gente viu que o preço da lead estava muito barato. Porque assim, tinha alguns fatores externos, mas também tinha um fator que a gente estava atingindo ali exatamente o que a galera queria ouvir. Bateu o criativo, bateu o copy, bateu o design, bateu tudo. A gente acabou investindo por volta de 90 mil. E esse lançamento, que foi um lançamento rápido que a gente fez assim, né? Em 2 semanas de vambora, a gente faturou mais de 1 milhão, 1 milhão e 80 bruto, assim, né? O valor geral lá. E eu falei, peraí, eu acabei de sair de um lançamento anterior, que eu tinha feito investimento de 100k, e ele faturou 150, quase isso, né? E de repente eu viro tudo, eu pesquiso pra caramba, foco muito nisso, e aí invisto 90 e no bruto vem 1 milhão e 80. Peraí, tem alguma coisa aqui. Esse sim eu posso escalar. Esse sim agora eu vou escalar, porque não adianta eu escalar uma coisa que tá empatando só, uma coisa que dê prejuízo. Tem que escalar o que tá dando ROI, que tá dando lucro. Então isso pra mim foi uma experiência que mudou muito a forma da gente fazer. Então pesquisa tudo. Show. Então, em tese, olha quantos insights em uma resposta só. Experiência muda a frequência. Então, se eu quero escalar, se eu quero viver algo novo, se eu quero trazer uma essência nova, eu preciso procurar novos lugares, eu falo para as minhas alunas o seguinte: você, para ter algo na vida, para você de fato ter algo na vida, não basta apenas ali a sua motivação, sua disciplina, isso aqui, tem vários fatores, e um deles é que você não corre atrás daquilo que você não tem clareza. Então, o que eu explico? Que se você tem ciência da recompensa, você paga o preço. Então, eu preciso ter clareza da recompensa que eu vou ter após aquilo que eu vou investir. Por exemplo, se a minha aluna precisa treinar um pouco mais para fazer uma sobrancelha, e ela pode treinar no papel, numa pele sintética, que a gente chama, o que leva uma pessoa no domingo a acordar às 6 horas da manhã para treinar? Domingo, em tese, um dia de descanso, às 8 às 9 o filho dela já acorda. Cada dia que eu treino eu avanço, mas cada dia que eu deixo de treinar, eu recuo 2 dias. O que leva? Recompensa. O que tira a gente da cama é recompensa. Então eu entendi o que você falou, muda a frequência, porque você está em um ambiente que você fala, caramba, eu posso almejar isso. E o outro ponto muito importante é o seguinte: vai criar um produto, seja ele físico, seja ele no digital, seja um serviço,
senta na cadeira do cliente, entende as dores desse cara, entende de fato o que esse cara precisa. Segundo, pega a linguagem do público. Você conhece o João Branco, que era o head de marketing ali, né, do McDonald's, e saiu um passado recente, e nós palestramos juntos lá em Recife, no Go Digital, e nós voltamos no mesmo Uber, no mesmo avião, e ficamos um bom tempo juntos, e toda hora ele ficava falando sobre pesquisa. Eu achei aquilo incrível, porque o grupo do McDonald's vai pra rua, né, de pesquisa, e as pessoas falam o seguinte: mas o lanche de cheddar, o que você gosta? Eu gosto porque tem muito cheddar. Cara, o marketing deles vai lá e pega o muito e coloca 1, 2, 3, 4, 5. É isso. Ouvir a audiência fica mais fácil para criar copy, para criar todas essas coisas. Agora vamos falar um pouco de polêmica. Então, você que além de entender é um estudioso sobre... Eu não vou chamar de tendência, tá? Porque tendência ela vem, ela passa. Vamos falar um pouco sobre o Threads, né? Ele veio para somar, ele veio para competir, ele veio para brigar com o Twitter, o Elon Musk tá bravo. Que conversa é essa? E nós estamos falando aí, algumas pessoas falam sobre uma rede social vai acabar, outra vai ficar. Eu quero que você fale um pouco mais. Por que você acredita que essa rede social nasceu e o que você acredita que a gente pode fazer para, de fato, trazer mais audiência, poder se conectar com as pessoas, e se de fato você acredita que é fogo de palha, que foi só uma competitividade, enfim. Primeiro a gente tem que voltar para uma análise do Meta, né, que era o Facebook, se tornou Meta, né? O Mark Zuckerberg, ele tá há muito tempo, ele construiu o que ele construiu também, porque ele vai pegando boas ideias e vai colocando, implementando. Ele tem uma velocidade de implementação, ele coloca isso no mercado. Então, o Instagram, quando ele começou, ele era era postagem de fotos, vamos dizer assim, né? E ele foi aperfeiçoando. Quando o Mark comprou, né, o Facebook comprou o Instagram, e foi um belo de um deal, né? Foi muito inteligente o que fizeram. Cada vez mais o Instagram ele foi tomando corpo diferente para se continuar. Então, assim, você tem uma rede social hoje que é tão forte... Então, peraí, ele nasceu com uma ideia da postagem das fotos, e o Instagram era do instantâneo, que aconteceu ali, eu posto, né? Era cronológico, começou a mudar por relevância. E ele foi se adaptando para não ficar obsoleto. Sim. E ele é muito rápido nisso, é isso que você quis dizer. A gente vê, por exemplo, o Periscope. Você lembra? Lives no Periscope. Lembro. O Instagram falou assim, peraí, isso aqui tá bombando, o que tá acontecendo? O Mark falou, vamos implementar isso aqui no Instagram também. Hoje, a live, quanto que é usado a live no Instagram? Depois começa a se dar muito certo o Snapchat. Opa, peraí, deixa eu colocar os stories aqui. Quem lembra do fantasminha, né? Exato. Do Snapchat. Então começa a ser implementado muitas coisas. O TikTok vem com uma força absurda. E de repente fala, peraí, vamos colocar o Reels também, vamos jogar esse jogo. A grande inteligência que eu vejo do Mark é a adaptação que foi causada no Instagram ao longo do tempo, né? Então o Instagram é uma rede social muito forte. Qual rede social ela é tão forte em tantas frentes diferentes hoje? Então peraí, que você deu um insight maravilhoso, e é o que nós hoje enxergamos na criação de ecossistema. Você cria um produto hoje, e hoje ele é totalmente rentável para você e para aquela audiência, tudo que ela tem, e talvez em espaço curto de tempo ele se torne obsoleto. Então, a capacidade que eu tenho de inovar e de me reinventar, e não é abandonar o produto que eu tenho, eu posso fazer uma adaptação nele, correto? É o que eu entendo que o Mark fez com o Instagram. Sim, e hoje é a plataforma mais completa, por exemplo, o YouTube. Você tem um bom inbox no YouTube? Você conversa com os amigos no inbox do YouTube? Não. No Instagram você conversa. Tem amigo que responde mais rápido no inbox do que no WhatsApp. Por exemplo, tem gente que fica mais no inbox ali do Instagram do que no próprio WhatsApp. Na DM ali. Ou qualquer outro lugar. Então, assim, olha que interessante. O Instagram ele se tornou uma rede social muito completa. Aqui é mais utilizado hoje de completa, na minha visão. Então, beleza. O que acontece? O movimento do Elon Musk indo em direção do Twitter e comprando ele, né? Entrando no Twitter. Eu vejo como uma vista de ameaça para o Mark. E ele fala, peraí, esse cara vai mudar muito o Twitter, pode adaptar, pode construir várias coisas. Daí ele partiu para uma nova ferramenta para trazer as mesmas funcionalidades ou muito parecidas com o Twitter. Então eu vejo uma preocupação com essa ameaça, né? Com o que o Elon
E você sabe que o Willa, quando ele entra em qualquer coisa, ele faz isso, dá muito bem, né? Muito certo, né? Claro que tem empreitadas dele que não cresce tanto, obviamente, mas também tem empreitadas que crescem Não, ele é disruptivo, coloca muita energia. Inclusive, ele é um dos bilionários, ele não tá nem na Forbes, ele não tá nem categorizado como tecnologia, né? Tá categorizado como automobilístico, que uma das maiores partes da fortuna dele vem da Tesla, mas que, no meu ver, também é tecnologia, e não só automobilística. Na verdade, é um computador que anda. Hoje em dia, se você for ver, né, o carro elétrico. Perfeito. Da forma que é construída. Mas, bom, vamos lá. Assim como um computador que vai para Marte. Né? A inteligência, a tecnologia dele é absurda. É um cara muito inteligente. Então, diga-se de passagem, o Mark viu ali, vamos trabalhar isso aqui para não perder, porque o maior medo de uma rede social é perder os seus usuários. Se ele perde os usuários, as pessoas começam a debandar da rede social, o que vai acontecer? Vai perder o interesse. Ele vai perder patrocínio, vai perder volume. Então, são ameaças que ela pode enfrentar. Então eu vejo esse caminho. Vai dar certo ou não vai? Vai crescer como a gente esperaria, não vai? É só vendo. Agora, a gente tem a impressão que uma rede social ela acabou quando a gente para de ouvir no nosso meio. O Snapchat ainda é uma empresa bilionária. Os seus fundadores ainda estão listados na Forbes, né? Ou pelo menos estavam, né? Pode ser que variou conforme está assistindo esse vídeo. Agora a gente vê o Clubhouse. Mas acabou? Não sei. Será que acabou? Também tem um grupo que resolveu entrar no Clubhouse e ficou. Legal. Então, assim, o que acontece? Existe muitas redes sociais, milhares de redes sociais. O que às vezes a gente ouve é o que está mais próximo do nosso meio. Instagram, acabou para sua Facebook, bolha, não é funcional para você, para sua realidade. Mas aquilo ali talvez fique nichado, porque dizem que virou salas de empresários mesmo para discutir, debater briefing. E talvez não seja... O pessoal da música. Exato. E ficou num nicho ali. Então, na impressão do consciente coletivo e talvez de uma bolha é que aquilo acabou, mas aquilo ainda existe. Agora, uma empresa, a gente sabe de empresa, para você ter um ecossistema e você ter 1 milhão de pessoas na sua base, é muito grande, né, não? Quais empresas hoje no Brasil têm um ecossistema com 1 milhão de pessoas ali utilizando? Pouquíssimos. Agora, Trade Ads. Começou... É até legal falar Trade Ads, né? Porque o nome termina com Ads, né? O Trade, ele começa nos primeiros dias batendo 100 milhões de usuários. Então, assim, se vai dar certo ou não, a gente já viu que alguma coisa já deu certo. O que é levar muitos usuários. Claro, ele interligou, ele teve várias estratégias que ele fez ali, fez uma base de antecipação, ele utilizou vários pontos muito interessantes no seu lançamento. Mas se vai vingar ou não para a bolha que as pessoas vivem, é outra história, claro. Mas imagina você começar uma rede social com 100 milhões de usuários nos primeiros dias. É um baita do empurrãozinho, né? Que poucas redes sociais conquistaram ou conseguem. Na verdade, foi o maior crescimento exponencial até hoje de uma rede social, né? Por exemplo, o ChatGPT tinha batido esse recorde. Em alguns dias, de 1 milhão de usuários, o Mark bate em 2 horas 2 milhões, né? Exato. Então, é uma diferença gritante. Talvez em algumas bolhas aquilo vai funcionar e vai continuar. Então, por exemplo, o LinkedIn. Eu já fui na sede, o LinkedIn é uma empresa absurda, gigantesca. Tem pessoas que nem entram, nem tem LinkedIn, mas para um nicho, para um mercado, ela é muito forte, existente. Para empresa, então, currículo, hunting, conexões... Perfeito. Funciona tem totalmente. Gente que nem sabe o que é Discord, mas para uma bolha é violento, é gigante aquilo lá. Então a gente tem que entender que cada vez mais existe segmentações. Hoje existe até mesmo plataforma de streaming só voltada para jiu-jiteiro, para luta. E tem pessoas de outras bolhas que nem conhecem. Eu acho que a tendência é também não é só pulverização, mas é também uma especificação de redes sociais e também de streamings específicos, de um nicho específico, né? Então você pode ter, por exemplo, os Estados Unidos, como é uma economia muito desenvolvida, então uma indústria, você vai pro futebol, é uma indústria, você vai pro basquete, é uma baita de uma indústria. O futebol americano, aí você tem aqueles carros que pulam, você já viu aqueles monsters, aqueles carros gigantescos, cara, os caras lotam o estádio fazendo show daquilo, a gente no Brasil nem ouve falar. Então, assim, é uma indústria à parte, pode ter uma rede social daquilo, pode ter uma streaming daquilo, e você nem tá sabendo. Então, quanto mais a nossa indústria ela se desenvolve, a tendência da gente também ter redes sociais, soluções específicas também, né, para mercados específicos. Então, por isso que a gente acha que existe só algumas redes sociais, mas é o que a gente vê de mainstream, né? Instagram, Facebook, LinkedIn, poucas pessoas, talvez de uma bolha usem, mas assim, as mais genéricas, YouTube, mas existe muita coisa que a gente sabe. Olha só quanta riqueza de detalhes.
em 3 coisas que eu peguei do que você falou. Primeiro é o seguinte, cara, temos que usar aquilo que a concorrência faz ao nosso favor. Nesse caso, se não tivesse o Elon Musk, obviamente, tendo comprado aí o Twitter, talvez o Mark, será que ele teria dado esse passo? Não deu até hoje. Então, o Twitter quanto tempo existe? Acho que é mais velho que o Instagram. Esse ranço que a galera cria do concorrente, cara, tem que ter competitividade sim, mas eu tenho que usar isso de forma leal, porque a concorrente, quando ela é leal, a concorrente, quando ela é grande, a concorrente, quando ela tem significado, cara, ela te tira de uma zona de conforto para que você possa fazer outras coisas que talvez já esteja no seu alcance, não é reinventar a roda, né? Porque o segundo ponto importante que você falou aí foi o seguinte, cara, ele conseguiu usar toda uma base que ele tinha. É isso que nós ensinamos na criação de ecossistemas. Cara, aqui eu tenho um treinamento, eu ensino para ela a teoria de como fazer um lábio, uma sobrancelha, isso e aquilo. A primeira pergunta que ela faz é o seguinte, qual é a tinta eu uso? Então é inadmissível eu não ter a tinta para vender para ela, né? Eu falo que criação de ecossistemas é o seguinte, o meu cliente, ele é uma borboleta e o meu ecossistema é um jardim. Se o meu jardim é incompleto, ela vai ter que ir para outros jardins para consumir as coisas que tem nos outros. Agora, se no meu jardim tem tudo, ela só fica no meu jardim. Então, você precisa ampliar o seu jardim para que você tenha tudo ali para o seu público consumir, e isso é uma conexão de um ecossistema. E terceiro, é que se você trabalha nichado ou micro nichado, é melhor ainda. Você não consegue romper tanto uma bolha, mas você consegue ter mais facilidade na venda, porque fica mais fácil para você se tornar uma autoridade em um micro nicho do que você querer atender todo mundo. Então, o cara que é jiu-jiteiro, ele vai procurar, né, aquela rede social específica que fala a comunidade dele, que faz a comunicação dele. Marcas específicas, né, do jiu-jiteiro. Então, acho que quanto mais o mercado se desenvolve, mais a tendência disso acontecer, né? Eu acho que a gente vê... Eu gosto muito... A gente estava falando sobre viagens, né? Eu te contei que eu já viajei 46 vezes para fora do país, e você também viajou muito. E muitos eu fui a trabalho mesmo, estudar nos Estados Unidos, procurar lá. Já cheguei 5 vezes por ano para os Estados Unidos. Eu gosto de ver o mercado americano. Ele está muitas vezes um passo adiante, né? Porque é um mercado muito mais desenvolvido. Apesar que o marketing digital, e modéstia à parte, com um evento como o SDA... não conheço nos Estados Unidos um evento no nível de espetáculo que a gente faz, de experiência, conteúdo, entrega. Mas assim, a gente vê o mercado muito mais desenvolvido. O Brasil está cada vez mais se desenvolvendo como mercado. Então a gente vê muitas tendências que vão acontecer aqui. Então, olha que interessante, 10 anos atrás não existia um Alice Padone como é hoje, né? A S Academy. Então, é uma tendência de melhora cada vez mais. Você falou sobre concorrência, é isso mesmo. Um concorrente não é para você ficar pé da vida. Eu falo muitas vezes que não tenho concorrente, eu tenho parceiros de negócio. Quantas pessoas eu incentivei a criar eventos? E hoje, alguns dos maiores eventos do nosso mercado, fui eu que ajudei a semente ali, desenvolvi as primeiras campanhas. Eu não vou expor agora, mas tem eventos gigantescos no mercado. Foi eu que fiz com a galera, ajudei o cara a criar. Então, assim, né? Por que isso? Eu acho que acredito muito no ecossistema maior também. Todos os barcos sobem junto quando a maré sobe, né? Exato. Então, um ecossistema é importante para isso acontecer. Porque como um todo, vende né? o conceito para o mercado. Vende o conceito. A galera compra mais o conceito no mercado. E um outro ponto que você falou que é muito importante, que é o seguinte, se esses concorrentes começarem a inovar, você é obrigado a fazer mais do que você acaba fazendo. Tapinha na bunda ali, um Não, empurrãozinho. e do jeito que foi a SDA esse ano, ano que vem vai descer um foguete lá. É só o que tá faltando. Cara, a gente tá preparando pra próxima edição tomar uma pancada, hein? Tem algum spoiler pra galera saber mais ou menos o que vai acontecer? Vai ter alguns bilionários no palco também. Legal, legal. E o ano que vem a gente tem uma novidade. A gente finalmente, assim... A gente gosta muito da experiência no Teatro Bradesco. Vai ser o meu 6º evento no Teatro Bradesco. Eu já fiz em lugares maiores e voltei atrás por causa da experiência do teatro. Conforto, experiência. Fizemos evento para quase 3 mil pessoas há 5 anos atrás, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, esse ideia vai crescer e tal. Eu falei, não, a gente cresceu em tamanho, a gente voltou atrás para crescer em experiência. Prefiro a entrega no teatro. Mas ficou insustentável. Muita gente numa pré-venda 6 meses antes esgota quase 40% dos ingressos. Então, assim, já, sabe, se a gente quiser, a gente toma muito cuidado com
o espaço, quanto que cabe de pessoas no teatro, né? Apesar de ser o melhor teatro do Brasil, a gente, o ano que vem, vai ter uma surpresa bem especial em relação a isso. Legal, Mas legal. faz parte também. Então, o SDA, na verdade, assim, é uma das meninas dos meus olhos ali, né? Que a gente entrega algo, realmente uma experiência fora do padrão, um espetáculo. A gente se posicionou como espetáculo, não mais como evento. Então, realmente, é algo bem legal, transformador. Eu vou deixar aqui no link da descrição para você garantir o seu ingresso. Boa. Eu não sei que época você vai assistir, mas obviamente em algum momento específico, se não deu sold out, você vai dar sorte de fazer parte desse evento. E eu sei que lá não é somente sobre palestra. Eu vejo muitas pessoas hoje reclamando, cara, o seguinte, que elas estão no começo de carreira, acabam investindo não só no evento, Brasil acabou ficando caro para algumas pessoas uma viagem. Às vezes você paga para ir daqui lá no Nordeste, mesma coisa que você pagaria para ir para os Estados Unidos, né? E aí, eu tô falando na parte do voo, né? Sim. E eu sei que tem muitas pessoas que são empresários que estão começando, às vezes, que quer aprender tudo e tal. E por que eu levantei isso daqui? Porque eu vi muitas pessoas falando que lá não ouviu só a história do palestrante, mas saiu ele carregado de insights para fazer o negócio acontecer no dia a dia. Então, eu acho muito bacana você compartilhar sobre a sua vida. Eu acho bacana também dar uma injeção de ânimo, que é sobre motivar. Mas eu valorizo demais eventos que o cara não tem mais onde anotar as coisas para que ele saia. E o SDA eu sei que é lugar disso para vocês. Ó, o link tá aqui na descrição para vocês se inscreverem lá. Obrigado. E é 10 anos ali um dia, com certeza. Mas também tem que colocar em prática o que houve, né? Sobre colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Olha só que interessante, e eu vou falar mais uma polêmica agora também, né, sobre os perigos da informação. Antigamente nós sofríamos por falta de informação, né? Então era muito difícil, né? Eu sou novo, eu tenho 39 anos, quantos anos você está? 35. 35. Eu lembro que nós pesquisávamos na Barça, eu lembro que tinha as informações, isso existia na época da escola, né? E aí, de repente, a internet começou a acontecer. No Wikipedia. Exato. Já aconteceu isso que você, a professora falou, não pode pesquisar o trabalho na Wikipedia. Mas por quê, Mochila pesada, 8, 9 livros ali nas costas e tal, e eu lembro disso, eu recordo, mochila estourando. E tudo isso mudou, e hoje nós estamos carregados de informações. Eu vejo um perigo nisso, né? O primeiro perigo que eu vejo é sobre algumas informações que não são fidedignas, porque hoje todo mundo coloca na internet aquilo que a pessoa fala como verdade absoluta. E tem hora que você vai ouvir algo que você não sabe se aquilo de fato é. As pessoas ficam replicando as coisas uns dos outros. E segundo também é o seguinte, o perigo de você ouvir, não executar, isso não funciona de nada, se torna um lixo mental ali para as pessoas, mas o ponto que eu quero trazer é o seguinte, eu tenho certeza que você já parou para pensar que a primeira coisa que a gente passa a mão quando a gente acorda é um celular. Sim. E aí você abre, às vezes porque tocou o despertador e de repente você entra no Instagram. E talvez a última coisa do dia que você faça é olhar para o seu celular. E hoje o tempo no banheiro tem sido um pouco mais demorado para fazer o número 2, porque nós vamos com o celular, né? E eu escuto a minha esposa às vezes falando de longe, fala, amor, eu preciso de ajuda aqui, eu sei que você já terminou, mas você está no celular. Então o ponto é o seguinte, cara, hoje nós entendemos que o mundo já está no celular, quando eu digo isso é internet e redes sociais. Eu quero que você fale um pouco dos perigos disso, né? Ou de como nós podemos usar isso a nosso favor. Então já vou dar de cara aqui a pergunta sobre a resposta que eu quero. Hoje todo mundo está na internet vendo e comprando tudo dos outros, mas a minoria está na internet produzindo algo relevante para vender para os outros. Então o fato de eu entrar na rede social e assistir não significa que eu estou ganhando nada com isso. Agora tem pessoas inteligentes, espertas, que estão agregando valor. Por que as pessoas hoje estão na rede social, mas tem esse negócio, eu sou tímido, eu tô bloqueado, eu não gosto de aparecer na câmera e tal. Aí não tem mais cliente. Já acabou aquela época de que, quando eu era pequenininho com meu pai, eu passava na frente de uma barbearia, bem criança. Cara, a gente sentava na cadeira e esperava dar o número. Chamava, era o próximo.
Hoje, você vê tudo pela internet, você compra tudo pela internet. Isso já é lógico e não é novidade nenhuma eu falar isso para vocês. O que leva as pessoas hoje a não fazer o que tem que ser feito para ter autoridade e ganhar dinheiro. Então, hoje tem pessoas da área da estética, de qualquer área, que tem um produto incrível dentro de casa, mas não vende para ninguém porque não se dispõe a fazer e não faz da forma correta. Então, a pergunta é, o que leva a ter um desbloqueio para eu fazer o que tem que ser feito e parar com esse papo de timidez e querer agradar todo mundo? E segundo, quando eu vou para a internet, qual é a melhor forma? Como eu começo? Como que eu agrego valor para não virar aquela panfletagem ridícula que parece um cardápio de pizzaria aí o seu Instagram? Bora lá. Boa, boa. As pessoas estão com muito medo de produzir conteúdo na internet. As pessoas ficam tímidas com medo da crítica. O maior crítico, o maior hater da pessoa é ela mesma. O maior hater é ela mesma. Só que sabe o que acontece? A maioria das pessoas adoram criticar. Você já entrou numa postagem da Virgínia ou de um grande influenciador, tanto de gente dando opinião da vida dos outros? Essas mesmas pessoas que dão opinião na vida dos outros, elas não produzem com medo de alguém dar opinião na vida dela. Então as mesmas pessoas que morrem de medo de produzir algo, elas estão criticando demais. Para pensar exatamente essa história que acontece. As pessoas que estão bem-sucedidas, estão produzindo conteúdos, ou são grandes, não tem tempo para ficar cuidando da vida dos outros, ou questionando, ou falando numa postagem da vida das outras pessoas. Então, acho que é preciso olhar para dentro. Primeiro ponto, olha para dentro. Você está fazendo essa atitude que você tem medo que façam com você? Se você eliminar isso da sua vida, você vai eliminar 90% da sua timidez de produzir qualquer conteúdo na internet. Porque a gente, quando para de se importar com o que as pessoas vão falar, é porque a gente também não fica falando das pessoas. Legal. A gente mesmo entendeu esse ponto. Então, outro ponto, as pessoas têm medo da crítica por elas mesmas serem muito críticas. Então, outro dia eu sentei com uma pessoa que tudo, ela criticou na minha frente umas 3 pessoas que produzem conteúdo na frente dela. Eu falei assim, enquanto você continuar assim, você não vai ter coragem de continuar o seu projeto. Por isso que você tá travada. Uau. É por isso que você não tinha parado para pensar nisso. A pessoa mesmo, ela é maldosa e ela tá tomando do próprio veneno. Ela tem dedos para todos. E ela acaba falando assim, ó, desculpa opinar, mas é o que eu penso. E aí, de fato... Foda-se o que ela pensa. Ela tem medo dos outros criticarem porque ela só tá com o dedo apontado para todo mundo. Eu tenho um amigo que é um dos maiores do desenvolvimento humano. Essa pessoa falou mal dele. Falou mal depois de um outro, falou mal de outro. Eu falei, gente, são pessoas que estão na frente, que estão produzindo. Pessoas geniais, que estão lá na frente, na trincheira. Essa pessoa está criticando. Ela nunca vai ser essa pessoa enquanto ela tiver essa mentalidade podre dela, de crítica. O que ela faz? Ela faz com ela mesma. Ela fala, eu não vou conseguir produzir porque vai ter alguém igual eu fazendo. Então, o próprio veneno. Ela tem que mudar primeiro a cabeça dela. Vou parar de ser crítico. Vou parar de julgar tantas pessoas. Ela tá fazendo o melhor que ela pode. Uma vez eu tava assistindo o jogo da Copa do Mundo, o Neymar, ele tava naquela época que ele tava girando muito, lembra? Todo mundo começou, Neymar cai. E eu fiz um stories naquela época, envolvido com todo esse fui na onda e fiz um stories falando, pô, Neymar, para de cair. Cara, deu uns minutos, a minha mãe me manda um WhatsApp. E a minha mãe falou assim, filho, quando você faz algo com muito sangue, você entrega, você se dedica e alguém critica um pedaço que você está fazendo. E você ainda é um dos maiores do mercado que você faz algo totalmente irrelevante e tem alguém que não faz melhor do que você. Isso. E ela vem te criticar. Você gosta? Aí na hora eu entendi. Eu falei assim, não, mãe. Uau. Eu fui lá e deletei o Stories. Porque eu não jogo nem 10% do que o Neymar joga. Por que eu tô falando? Por que eu não tô lá na Copa fazendo melhor que ele? Então eu não tenho autoridade nenhuma de falar nada do que o Neymar tá fazendo no campo. Porque se eu pudesse até falar, talvez, se eu tivesse maior que ele jogando, mas não tô. E se eu tivesse maior jogando que ele, nem ia estar falando dele também, porque eu ia estar cuidando da minha vida naquele trecho. Então, incrível. Isso eu entendi, a maturidade da sua mãe e a sua de ouvir, e principalmente de nós entendermos essa parte sobre eu não produzo, porque eu tô preocupado com a crítica. E essas pessoas, elas arrumam uma desculpinha esfarrapada, tá? Não, é porque eu não tenho aqui um conteúdo e eu não sei o que postar. Sabe sim, quando você abre a boca, tem muita coisa dentro de você. Se você tem 39 anos, tem 39 anos de história dentro de você que se você abrir a boca, você pode falar. Então isso dá uma desculpa para não fazer o que tem que ser feito e fica uma lição. Então primeiro eu entendo... ela precisa ver o que tem dentro dela, porque quando ela abrir a boca, o que vai sair, né?
Exato, esse mundo crítico. Aí ela tem que girar absurdo. isso aí. Sabe o que acontece? As pessoas, elas acabaram falando, não, mas aqui é um espaço democrático, eu falo o que eu quiser. Não, você pode falar o que você quiser, você só precisa segurar o rojão daquilo que você vai receber, baseado naquilo que você falou. Verdade. Né? Então, toda ação tem uma reação. Exato, exato. Então, parar um pouco dessas críticas e fazer o que tem que ser feito. E aquela pessoa que vai ficar criticando você, ela não está nem preocupada ali com a sua vida, então eu não tenho que me preocupar com quem não está preocupado comigo ou quem não vai andar uma jornada junto comigo. E entenda o seguinte, eu não gosto de frasezinha clichê, mas aquele papo de que nem Jesus agradou todo mundo é real. Se você vai produzir um conteúdo achando que todo mundo vai pagar pau, aprovar, compartilhar, você está totalmente enganado. Faça para os seus, tá? Sim. Outro ponto dentro disso que eu vejo muito importante, Samuel, é o seguinte, as pessoas elas acham que elas não são suficientes. Elas falam, poxa, mas eu sou tão simples. Pô, mas eu não tenho nada. Não, é porque você está em uma escada da vida que você olha para o próximo degrau. Você olha para quem está acima. Você talvez me admira como professor, o Samuel, mas quando eu vou produzir um conteúdo, eu tenho que olhar para o degrau de baixo. O que você tem aí de conteúdo e informação, que para você é pouco, mas para quem está abaixo é muito. Né? Então, eu acredito também que não ir para as redes sociais fazendo o que é certo sobre entrega de conteúdo relevante é um pouco de egoísmo. Você concorda comigo? Sim. Se tratando sobre se eu sou egoísta, porque eu não vou compartilhar com as pessoas aquilo que fez a diferença para mim, muitas pessoas ajudaram a nós chegarmos de forma direta ou indireta onde nós chegamos. Sim. Tá? Então, existe um conteúdo dentro de você. Mas agora vamos falar de inteligência na internet. Então, como que você ajudaria essas pessoas? Como que ela organiza? O que é legal levar para a internet? Como que ela mensura isso? Esse papo que ela fala, ai, Alan, mas todo dia eu vou repetir a mesma história, não vai ficar cansativo, né? O que conecta mais? Eu tô fazendo 20 perguntas em uma só, porque o cara é ninja, ele pega, né? Misturo vida social com trabalho, como que fica? Então, como que você faz esse blend para que fique uma rede social gostosa e que você é mestre nisso, para que o meu Instagram, ele seja um imã, e a pessoa no outro dia ela acorda e ela fala assim, preciso ver lá o que o Alan vai falar, que ele deve ter alguma palavra para mim. Então, como que o meu Insta se torna um imã atrativo para crescer, para ganhar seguidores, engajamento, e se as pessoas assim decidirem comprar aquilo que eu vendo, elas compram. Bora lá. Hoje a gente vive uma era da influência, né? Então as pessoas elas são influenciadas por outras pessoas, né? Então isso é muito importante. Tem gente que quer fazer o Instagram muito institucional, quer delegar demais, quer colocar, meu Instagram tá virando porque eu coloquei uma social media para fazer. Peraí. Se o Instagram você delegou para um social media apenas, você tem que estar junto. Mesma coisa, é um filho nosso. A filha você não coloca só na escola, no babá, você também tem que criar, eles têm que estar junto. E quando você está junto é outra potência, né? Então, o primeiro ponto muito importante, pessoas engajam com pessoas, isso eu falo há muito tempo, já ficou comum falar isso no mercado, mas tem um filme do Like a Virgin, é um documentário do Richard Branson, é um cara que já fazia isso há muito tempo. O Richard Branson tem as marcas dele Virgin, Virgin Airlines, Virgin Cola, Virgin Cruise, né, os cruzeiros dele, enfim. Ele sempre usou a imagem dele desde o comecinho lá, do Virgin Records, ele usava a imagem dele para capitalizar as empresas dele, isso antes de redes sociais. Um momento ele foi lançar uma empresa, acho que de telecom, se não me engano, e ele falou assim, vou dar a volta no mundo em um balão. Então ele saiu dando a volta em um balão, ele pôs isso na mídia, não sei o que, deu mídia pra caramba, e no final era pra divulgar a empresa nova, que ele usava as loucuras dele, ou a ousadia dele pra divulgar alguma marca dele junto, né? Então é a mesma coisa hoje, o que faz, né? Uma marca pegava um famoso, pegava um Luciano Huck, Ivete Sangalo, é uma carinha famosa, uma pessoa famosa, deixou eu assimilar minha marca junto. Hoje as pessoas estão fazendo suas próprias marcas assimilarem, né? Então você precisa, as pessoas não querem seguir necessariamente só um perfil de uma marca, mas querem seguir uma pessoa mais ainda. Você pode sempre comparar marcas com pessoas, são mais engajadas pessoas. Porque você quer acompanhar a vida. E fazer esse blend que você falou, essa mistura, né? É muito importante você conseguir mostrar um lifestyle, conquistas, como tá evoluindo sua vida, porque as pessoas gostam de ver novelinha. As pessoas gostam de ver uma novela. As pessoas assistem até hoje, tem a novela das 8, a novela das 8 que é às 9, né? Mas tem a novela porque ela quer acompanhar a vida, ela quer acompanhar histórias que nem mesmo existem. Ela quer acompanhar uma história fictícia lá que foi inventada por um roteirista e ela quer ficar assistindo aquilo. Olha que louco isso. A pessoa dedica, ela investe um tempo ou gasta, não sei se é investimento,
tempo da vida dela para assistir 1 hora por dia de histórias fictícias que nem mesmo existem. Que loucura a gente parar pra pensar, que besteira isso. Eu não tenho tempo para ficar assistindo histórias inventadas. Eu gosto de ver histórias de pessoas que eu admiro, ler Forbes, igual você colocou aqui, ver pessoas que estão conquistando, que estão crescendo. Isso para mim é inspiração. E pessoas que têm coragem de sair, mostrar o nome delas, pessoas que têm coragem de deixar o nome delas na Forbes e querem contar o que ela conquistou e fala de dinheiro, sim, ela está inspirando quantos outros empreendedores. No Brasil a gente tem mania de sucesso não parecer bom, né? Tá mudando isso, porque tem muita gente mostrando que sucesso é bom, graças a Deus. Hoje tem um exército de influenciadores hoje que são do bem, que estão mudando essa cultura que muito uma narrativa de partidos políticos tem destruído o nosso país, né? Que é o empresário é filho da mãe, quem tem sucesso é filho da mãe, é o privilegiado só porque ele fez sucesso é ruim. Não é não, a gente tem muita gente boa. Alguém teve que perder para ele ser rico e mudou essa narrativa do ganância, o arrogante ali, mas da pessoa que de fato almeja alguma coisa na vida. Uma vez eu ouvi uma prima falar, eu casei com fulano porque eu vi que ele era muito ambicioso e tal. Lembro que eu era moleque, eu achava assim, nossa, ambicioso é bom? Eu achava que a palavra ambicioso era ruim. Era ganancioso. Porque muitas vezes, mas a mídia às vezes usa também, que o cara é ambicioso de uma forma pejorativa. Sim. Ou assim, assimila muito ela ambição leva com ganância. Com ganância, do tipo, eu vou passar por cima de todo mundo pra ter o que eu quero. A gente teve uma polêmica aí, que saiu no G1, a gente ficou 2 dias na capa do G1, saiu até... foi tudo quanto é notícia, né? E qual que foi? A gente fez uma dinâmica lá no Black, que a gente andou... Recordo, o Firewalk ali. Não, foi o do caco de vidro. E tudo bem, né? Foi legal pra gente, foi bem pra cá no final das contas. Mas a matéria, a headline era empresários em hotel de luxo andam em caco de vidro. Por quê? Já querem usar, o povão já quer criticar. Nossa, é empresário? Opa, já vou, né? E em hotel de luxo, olha lá os... Vendedor de curso, coach messiânico, levando uma galera a erro. Por que a galera adora, quer ver, idolatra, né? Eu vi até um amigo nosso falando esses dias, né? Idolatra porque o cara é o MC, idolatra porque o cara foi no Big Brother, o cara ganha milhões de seguidores, agora quem é educador tem que ser mal visto no país, quem é professor, por que tem essa cultura no nosso país de que o professor tem que ser mal pago. E quando você vê um professor bem pago, você tem raiva disso. Por que o povo tem raiva disso? Enquanto o Brasil vai continuar no que ele tá, que ninguém tá satisfeito, enquanto o professor for, ou o vendedor de curso, ele continuar criando como uma pejorativo, porque o cara que vende um curso ruim, aí beleza, tá errado. Mas um cara que vende um curso que é bom, muda e transforma a realidade e a vida de tantas pessoas. A gente tem hoje alunos que chegaram em treinamentos nossos que faturavam 100 mil no ano, em treinamentos, hoje ele fatura mais de 20 milhões, ele emprega dezenas de pessoas da empresa dele, então quanto mais a gente fizer isso, a nossa proposta é muito clara, quanto mais a gente conseguir gerar empresas que cresçam com audiência, gerem mais empregos, melhor para o Brasil, melhor para o país, melhor para as pessoas. Aí a pergunta que meu pai me fez quando eu estava começando a empreender, falou, filho, isso que você está fazendo na internet, sustenta uma família? Eu não sabia dizer na época para ele, mas eu decidi que eu ia fazer aquilo virar. Legal. Eu decidi que era quando eu virar, não é se vai dar certo, é até dar certo. E quando a gente teve o primeiro funcionário, que tinha um recém-nascido, a gente teve depois mais funcionário, foi chegando. Isso para mim é um orgulho, falar quantas pessoas hoje, né, no nosso ecossistema, dezenas de pessoas, né, nos nossos encontros que a gente tem de mastermind, de tudo, a gente emprega milhares de pessoas. Esses dias eu fiquei tão feliz que a gente fez um treinamento só para quem trabalha no setor de marketing das empresas do Black, né? Foram por volta de 300 pessoas que participaram só ao vivo com a gente durante o dia. 300 pessoas só no time do marketing das empresas. Então a gente faz uma conta, milhares de pessoas trabalham nas empresas de quem tá ali, que a gente tá ajudando a crescer. Cara, isso sim a gente tem que falar, caraca, o cara paga imposto. Olha quantos impostos o Alan paga. Quanto de imposto paga por ano. Então ele está ajudando a sociedade, empresas. O primeiro campo que a gente preenche numa empresa é o quê? Razão social. Já parou para pensar? Qual é a razão social da nossa empresa de existir? Quantos empregos a gente gera? Isso também é ajudar a sociedade. Não é só a doação que a gente faz, eu prezo muito por isso. Eu tenho um livro, por exemplo, que é best-seller, livro que vendeu muito, ficou um dia entre os mais vendidos da Amazon, 100% de direitos autorais são doados
para a instituição de crianças carentes. Ponto. Mas também acho que o que a gente faz também é uma instituição de ajudar também. Porque a gente gera emprego, a gente ajuda outras pessoas, a gente impulsiona, a gente é inspiração. Olha o Alan, eu vim aqui ver o seu negócio, que negócio bacana, gigante, legal. Isso eu vou levar de inspiração também. Eu vou melhorar o que você faz muito bem, que eu quero fazer melhor, e vice-versa. Figurinhas que a gente troca, a gente cresce junto. Exato. Quem não pensa colaborativo, ou quem pensa com narrativa de governos que criaram para simplesmente controlar uma população, porque quando certos, não estou especificando um partido político ou outro, ou um político ou outro, mas tem muito político fazendo doutrinações narrativas só para controlar a massa, manipular. E isso, infelizmente, é péssimo. É péssimo para o nosso povo. Tá se criando uma guerra do rico contra o pobre. Cara, isso é péssimo. Essa polaridade é horrível, porque conhecimento é poder, conhecimento liberta, e é uma meia dúzia, aquele grupinho que faz algo errado e todo mundo leva fama. Então, por exemplo, evangélico, né? Quando a pessoa fala que ela é evangélica, fica ruim, porque tem o grupinho dos evangélicos que não honram com aquela parte dentro da sua comunidade. Aí nós estamos falando sobre alguns advogados que roubam. Aí acabam todos levando. Coach, cara, é sério o trabalho do coach. Sim. Paulo Vieira. E aí agora tudo que é coach é que não presta, entendeu? Então tem empresários sérios que não são vendedores de curso. Né? Muito, mas sabe por quê? Políticos também, tem ótimos políticos, mas também tem uma massa ruim que dá fama. Péssimo. Muito. E sabe qual que é o lance? É o seguinte, a maioria em tese é assim. Eu não é que eu quero o mal dos outros, mas eu não quero que as pessoas fiquem melhor do que eu. Esse é o problema. Eu não quero o mal do outro, mas melhor do que eu também não. Caraca, né? Eu não consigo estar com um carrinho que já está há um tempo na garagem ali, velhinho e tal, e de repente um amigo meu compra um carro melhor e fala assim, você merece cada centímetro desse carro. Falta maturidade. Só que a pessoa mal sabe que ela trava a vida dela com isso. Quando a gente ressignifica isso e a gente quer sentar na mesa que as pessoas estão jogando um jogo maior que a gente. E às vezes incomoda, que fala assim, nossa, eu queria estar nesse tamanho já. Aí você vai crescer, esse incômodo vai gerar crescimento. Mas você tem que ter orgulho de sentar e ter amigos que faturam mais que você, que tem um carro melhor que você e que seja, né? A gente já passou dessa fase de sobrevivência só de escolher carro, não importa, você escolhe o carro que você quer hoje, mas empresa, tamanho de negócios, tamanho de eventos, que seja, né? Eu acho que a gente tem que ver as pessoas e admirar, querer andar com essas pessoas. Eu fui esses dias, passei num evento de um amigo e eu vi ele fazendo pitch, eu achei maravilhoso. Eu falei, cara, que legal, como ele evoluiu, como ele cresceu, o tamanho que ele tá ficando. Eu tomo isso como inspiração, quero crescer junto também, quero crescer mais. Então acho que a pessoa tem que sentar em mesas que tem pessoas maiores que ela, assim. Agora, a cabecinha pequena não quer pessoas maiores do lado. Isso atrapalha ela atrapalha o emocional dela, tem que ressignificar isso, tem que virar essa chave na cabeça dela. A mesma coisa, você falou sobre muito conteúdo, não vamos voltar na pergunta sobre conteúdo. Legal. Overdose de informação. Na internet a gente encontra muita informação, né? Quando a gente começou não tinha tanta informação que a gente queria. Eu lembro que eu tinha um artigo que eu lia ele quase que diário, que era as 10 pessoas que ganhavam acima de $10 mil por mês com blogs. Eu tinha aquele artigo lá aberto na minha aba lá, que eu relia várias vezes como inspiração, porque tinha muito poucos, e não tinha nenhum brasileiro ali, era gringo, fora. Quantas vezes eu queria me unir com pessoas que estavam ali fazendo isso? Uma vez em Belo Horizonte eu uni 17 amigos, assim, pessoas, fomos catando pessoas que encontramos em eventos, fomos jantar, tinha um amigo falando que ele faturava com um blog R$10 mil por mês. A gente saiu daquilo, eu falei com outro amigo meu que eu já conhecia há mais tempo, falei, será que é picaretagem isso aí? Como que será que ele ganha 10 mil por mês? Era uma coisa tão fora da minha realidade, mas conhecer aquele cara, pegar aquela gente, ver que era possível, fui crescendo, hoje nosso negócio é bem maior que o dele, mas não tô criando comparações com isso e não importa, isso também não é a relevância, mas assim, não é a regra, mas ele me serviu de inspiração naquele momento, né? Legal. Eu queria saber, será que é possível, né? Hoje pra gente é outra realidade, mas assim, como foi importante eu unir com pessoas que estavam jogando o jogo, que eu fui aprendendo junto, então a gente tem que ressignificar. Naquela época eu tinha que correr atrás das informações. Hoje a gente vê tantas pessoas boas com sucesso, ensinando. Ao mesmo tempo a gente tem que tomar o cuidado do seguinte. Tem muita gente que ainda está começando, já está querendo ensinar. Isso tem demais. Para mim, um cara que está 2, 3 anos no marketing digital, ele ainda não sabe ensinar. Ele sabe, talvez ele sabe ensinar, ser professor, mas ele ainda tem muito pouco resultado. Ele não validou. Não validou. Ele pode ter ele faturou 10 milhões, que seja, mas
será que foi uma variável só que deu certo? E aí você vê o cara vendo um próximo projeto não consegue. Então eu acho muito novinho ainda, não acho. Eu pelo menos não vejo como referência ainda. Eu quero ver o cara comer arroz com feijão ao longo do tempo para aprender com ele. Então acho que é a mesma coisa que a gente tem que ver também. Então assim, ó, primeiro ponto, achem conteúdo de pessoas que estão há bastante tempo no mercado e já validou várias coisas diferentes. Não é só um método de sucesso. O que você falou, eu lembrei do seguinte. Um tempo atrás, eu bati um papo com um amigo sábio, ele falou, sabe quem é uma pessoa boa pra te aconselhar no seu casamento? Eu falei, quem? Ele falou, não uma pessoa que tudo sempre deu certo. Uma pessoa que deu errado, mas a pessoa conseguiu vencer o erro e conseguiu dar a volta por cima e conseguiu continuar com o casamento. Entendi. Então, qual é o ponto? Existem meninos precoces aí na internet que estão fazendo acontecer, beleza, mas foi o que você falou, às vezes é uma variável, é um momento específico, é uma energia que ele colocou, Sim. E isso não significa que você é o bichão. Para você ser o bichão, você tem que continuar, né? A consistência que a maioria não continua. Exato. Então, assim, aqui 10 anos de mercado, Samuel também. Então, vamos entender o seguinte, quantas coisas nós passamos e criamos uma volta para dar a volta por cima. É só a gente imaginar isso. Os bichões na época que eu tava começando não são mais os bichões de hoje. Então. E aí? Será que é bom mesmo? Né? A gente fala isso no cenário da música também, né? Então, hoje quem que você vê lá da antiga? Jorge Mateus, que continua, que é referência há muito tempo. Nós estamos falando ali do Gustavo Lima, né? Agora imagina quantas duplas sertanejas entraram e quantas não estão mais. Então... E nada contra, né? É processo, faz parte. Só que para você aprender, tem que aprender com quem tá com base, né? É legal isso. Então, assim, para filtrar o conteúdo, né? Para não ter overdose de informação, uma coisa que eu gosto, assim, escolha pessoas que estão com metodologias também. Tem muita gente que já quer sair ensinando, não sabe também ensinar. Tem que ter uma metodologia. Né? Eu criei lá o mapa da escala, O fato de eu saber fazer não significa que eu sei ensinar, é diferente. Também. Então, assim, mas também a pessoa, às vezes, ela é uma variável que ela atingiu, mas ela não sabe as outras variáveis. Você vê uma pessoa ensinando uma coisa e fala, nossa, vai dar erro isso aqui. Você já sabe, porque você já viu outras variáveis ao longo do tempo. Então, por exemplo, metodologia é muito importante. Hoje eu aprendi isso também. Para dar mais resultado para os meus alunos, eu preciso de uma metodologia. Metodologia de escala, metodologia para as pessoas terem resultado. Então a gente vê muitas pessoas também com ânsia de vender e ganhar dinheiro com o que ela acabou de aprender, mas ela não entendeu ainda que ela tem que dar resultado para as pessoas. Vou elogiar, e um amigo que eu admiro é o Érico Rocha. Teve esses dias no meu podcast, a gente almoçou junto, passou lá em casa. O Érico, ele ostenta depoimento de aluno, resultado de aluno. Você já reparou? Melhor coisa, prova social. O que ele ostenta é isso. Deixa que eles falem de mim. Ele não fica falando quanto ele faz, ele fica falando quanto os alunos fazem. Isso é legal demais. E ele é um cara que está muito tempo no mercado. Eu admiro muito a trajetória dele. É um cara que me ajudou muito no começo também. A gente trocou muita figurinha. Então, assim, é um cara que realmente está lá há muito tempo, consistente. Aí esse cara eu vejo como um cara, poxa, esse cara está fazendo alguma coisa há muito tempo. Isso é interessante, né? E não tirando mérito, quando eu estava começando também, mas eu estava começando, o que eu fiz? Eu fiquei muito tempo primeiro aprendendo, fazendo meus negócios para depois ensinar. Acho que isso é importante. Então você tem que ter base. Se tem acabou de sair uma rede social, Traders, vou sair no segundo dia ela já lançando um curso sobre isso, nem validou ainda o algoritmo da rede social, nem validou-se ainda, né? Eles estão testando muitas coisas, então precisa de uma base de experiência para falar, né? Eu gosto de mostrar princípios para as pessoas e não hackzinhos, porque o hackzinho amanhã ele já está invalidado. É bom ter uns hackzinhos, mas a gente tem que ter os princípios. Eles duram. E se tratando de princípios, quais seriam os 3 pontos cruciais que você entende para uma rede social ser relevante? Primeiro, interação. Para uma rede social ou para um produtor de conteúdo se tornar relevante numa rede social? Para um produtor se tornar relevante em uma rede social. Primeiro ponto é interação. Tudo que você faz, se as pessoas interagem mais, por que começou o like, né? Lá no Facebook? O like é para eu falar que eu gostei do seu conteúdo, mas ao mesmo tempo para o algoritmo saber que eu gostei do seu conteúdo, porque eu interagi. E ele continuar entregando para você. Eu tô falando pro Alan que eu gostei, mas eu tô falando pro algoritmo que eu gostei. Continua mandando para mim esse assunto. Continue mandando. Exato, perfeito. Essa é uma das formas, a interação. Então, quando você posta algo que logo de cara dá muita interação, você vê que ele entrega mais. As interações, o Instagram é uma rede social de toque. Toque o quê? Você tá aqui, não é só de você assistir algo, mas é algo de você também interagir. Então eu encaminhei para um amigo, eu fiz um share,
eu salvei, eu curti, eu comentei, eu toquei na tela. Quantas vezes você tá tocando na tela? Você tá interagindo com o conteúdo. Então, tudo que você fizer é um princípio básico que toda rede social vai seguir. Traders, faça pergunta, faça a galera interagir o tempo todo. Se você postar algo, as pessoas não interagirem tanto, não vai entregar tanto. Então, galera, sai do campo só da afirmação, faça perguntas, porque quem faz uma pergunta requer uma resposta. Abre uma enquete, que seja de um café, você toma com açúcar ou adoçante, ou sem nada. Seja provocativo. Abre caixinha de perguntas, abre aqueles GIFs ali, né, que você aperta e tal, e gera uma interação. Exato. Esses dias eu postei lá no Campo Jordão, com o Janguier, com o Marcos, né? Legal. Alguns vinhos. Aí, em vez de eu já responder, eu falei assim, quanto vocês acham? Quem chegar mais próximo, se alguém acertar o quanto que custou esses vinhos aqui, eu vou responder. Aí a galera começa a interagir. Virou um game. Provocativo. É uma gamification, pode ser. Então, essa é uma forma, interação. Segunda, retenção. YouTube é muito forte isso também. O vídeo, ele precisa de retenção, porque nem todo mundo fica curtindo no Facebook, no YouTube. Mas quando ele vê que as pessoas estão ficando no vídeo, opa, tem alguma coisa interessante aqui. Tá? Então, por exemplo, a mesma coisa acontece no Instagram. Quando eu tô rolando meu feed, aí eu vejo o Alan lá, um vídeo dele, aí eu pauso, paro o meu, em vez de estar rolando, né? Eu paro o scroll e fico assistindo. O algoritmo, ele tá falando assim, ele tá fazendo um reloginho lá. Quanto tempo Samuel está vendo ou uma foto ou um vídeo do Alan? Isso, ou seja, se eu tô ficando muito tempo, às vezes tem coisas que você não interage, mas você assiste muito tempo, vai aparecer mais para você. Retenção. Então, tudo que você fizer, você precisa reter a atenção das pessoas por um tempo ali. Então, o seu conteúdo ele precisa ser instigante e interessante para as pessoas ficarem mais tempo. Mas assim, não vou falar que só... isso é básico, falar que tem que ser interessante, né? Mas o que é interessante? Você procura o que é interessante para sua audiência. Para audiência, não para mim. O que é hype, o que tem interesse. O hackzinho. Aí vem um hackzinho sobre isso. Um dia eu fiz um vídeo sobre uma mudança que tinha no Instagram. E no final do vídeo, o vídeo era mais longo. Então eu queria que as pessoas assistissem mais tempo. Só que como que a pessoa ia ficar só mais tempo, só pela chamada, para saber? No final eu fiz o seguinte, se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero que você comenta assistir até o final e fala o que você achou sobre o vídeo. Eu vou visitar o perfil de algumas pessoas que comentaram, então eu dou uma recompensa e vou talvez analisar, mandar no inbox, enfim. Fiz uma dinâmica ali com a galera, assisti até o final, achei sensacional, ou achei isso, aquilo. Cara, os primeiros começaram a falar, assisti até o final, fui fixando os comentários. Ponto. A gente teve por volta de 3 mil comentários nessa postagem, foi uma postagem que explodiu, entregou muito. Muita gente falando até assistir até o final. Então quem tá rolando o feed já vê os 2 comentários fixados, escrito assistir até o final, sensacional. A pessoa já vê uma prova social e fala, deixa eu ver o que tá falando nesse vídeo. É um hackzinho que eu tô mostrando aqui, para aumentar a retenção. Existem várias outras formas. E recompensa também, né? As pessoas não vão ficar fazendo tudo que você quer porque você quer. Porque tem uma recompensa ali por trás. Show. Terceiro princípio, na minha opinião, o melhor de todos. Tem uma frase que eu falo muito que é: o dinheiro flui para onde vai a atenção das pessoas. Escrevi um livro sobre isso. A atenção é o maior ativo do mundo. A atenção, tudo que você está fazendo tem que ser provocativo, chamar atenção. Igual você falou, já pensei, o Alan sabe disso, porque você já pensou qual é a chamada que você quer fazer no podcast. Já quero puxar tal clickbait. Clickbait, ele ficou assimilado como algo pejorativo, mas não necessariamente é pejorativo. Porque clique é o clique da pessoa, bait é a isca. Qual é a isca de clique que eu vou arrumar para tudo que eu fizer? Cara, isso é pensar no Instagramável, é pensar na foto, desde a foto que você vai postar. Postei esses dias no meu centro de eventos, que a gente vai construir, né? Que eu postei a foto no andar. Legal. Foi eu e minha esposa, eu me programei pro dia que minha esposa tava na empresa junto, né? Porque ela tava indo menos por causa do bebê recém-nascido, mas falou, amor, que dia que você vai estar que a gente vai tirar uma foto juntos? Não precisou sem câmera, foi no iPhone. Mas a gente pegou a chave de uma colaboradora nossa só para ilustrar, porque lá é no cartão. Né? A gente abre no cartão. Então eu botar um cartão na foto assim, no espaço vazio. O pessoal não entende nada. Fica meio assim. Então vamos lá, ser mais instagramável, chamar mais atenção, contextualizar. A gente pegou uma chave, um molho de chave, ficou eu e ela segurando o molho de chave e falando, estamos pegando a chave do nosso centro de treinamento, nosso centro de eventos e tal, né? Então, para simbolizar, aquilo chama atenção. A pessoa já entendeu, bateu o olho e falou, opa, aí ela vai continuar no contexto com a gente, lendo o que é. Preciso entender o final dessa história. Tudo que a gente vai fazer, o que vai chamar mais atenção.
Será que eu vou fazer uma postagem básica? Eu tenho um exemplo da Ferrari, que para mim é um dos grandes exemplos do seu Elias, não amigo em comum nosso. Ele pegou uma Ferrari vermelha, o dia que parou na barbearia dele, ele foi lá, sentou do lado da Ferrari vermelha e postou, mais um sonho realizado. Aí você olhava, caramba, seu Elias tá de Ferrari. Parabéns pela Ferrari. Aí você clica em ver mais. Eu fiquei tentado a clicar em ver mais. Mais um sonho realizado, 3 pontinhos. Clique em ver mais. Agora os clientes da barbearia Seu Elias podem parar o carro numa tenda para tampar do sol e da chuva. Ele tava mostrando uma tenda em cima da Ferrari lá. Que era o estacionamento desse. Eu vi você palestrando disso daí. E genial, quando nós fomos palestrar junto lá na Idus. Verdade. E genial isso. Então assim, você fala assim, peraí. Você chama a atenção das pessoas para aquilo. Então, as pessoas ficaram primeiro para chamar a atenção, entenderam que era uma brincadeira, mas aquilo foi instagramável, aquilo reteve a atenção. Tudo que a gente vai fazer, se a gente não preocupar o que mais vai chamar a atenção, a gente só posta o mediano. E o mediano entrega. Então, assim, a culpa não é do algoritmo, a culpa é nossa. O esforço, e tudo é algoritmo agora, né? E aí todo mundo é entendido do algoritmo. Aí você vai perguntar pra pessoa o que é algoritmo, ele vai falar, é o negócio lá que entrega, né? Então é o seguinte, o algoritmo ele trabalha em função da qualidade do seu conteúdo. Se o seu conteúdo ele tem boa qualidade, ele vai chegar nas pessoas, as pessoas vão degustar. E você leu nessa thumb aqui no início, né, do podcast, falando sobre, né, que o Threads poderia engolir o Instagram e terminar com a rede social nos próximos 5 anos. E isso não é uma mentira, porque deixa eu explicar para vocês aqui, deixar mais claro que eu estava discutindo, batendo um papo para o Samuel, com o Samuel a hora que ele chegou. É o seguinte, toda rede social pode acabar para você, mas não para os outros. Se você não produz o conteúdo certo, a rede social já acabou para você. Então, para você, talvez o Instagram já acabou. Para você, talvez o Threads já acabou. Não que vai acabar para os outros, como a gente falou. Então, tudo aquilo que eu não uso da melhor forma possível, acaba para mim. Só que nisso, eu também vejo o seguinte, cara. Todo mundo quer ter o sucesso que você tem. Todo mundo quer andar de carro bom. Todo mundo quer ir para Maldivas. Qualquer tonto. Mas quando eles descobrem o trabalho que você teve para chegar até lá, o cara pensa 2 vezes se ele vai pagar o preço para aquilo ou não. Uma coisa que eu entendo é o seguinte, não é que vai custar sua saúde, mas produzir o conteúdo demanda tempo, demanda amor, demanda esmero. Eu vi você palestrando uma vez e falou, cara, o que custa? Né? Eu achei genial que você falou um dia antes você planejar o que você vai falar amanhã. Porque sua vida é uma correria e se você não planeja, tem um monte de coisa que acontece no dia a dia, você não vai ter entrega. E se seu cliente vem pelo Instagram, como é que eu cuido, né? Com falta de amor, carinho, esmero, como é que eu cuido de qualquer jeito? Né? É como abandonar um filho, foi o que você falou no início. Se eu abandono meu filho, como é que faz? Então, todo dia antes eu tenho minha agenda, meu Google Agenda, eu falo o que vai ser interessante falar amanhã. Ó, né? Eu vejo aqui, ó, eu entrei no perfil do Alan. Ok. O que todo mundo olha? Qual que é a primeira informação que todo mundo olha? Número de seguidores. Número de seguidores, correto. Que é onde você chegou. Ok. Caraca, ele tem 2 milhões de seguidores. Você sabe a informação mais importante que fez isso? Isso aqui é só a consequência. Ok. Qual é a causa? A causa foi ter gerado conteúdo relevante para as pessoas falarem, faz sentido eu seguir esse cara. Mas tem um número aqui que ninguém olha. 10.800 publicações. Tem gente que falou assim, o que leva a você ter 10 mil publicações? Então, assim, o que trouxe você aqui, quase ninguém olha isso. Então a gente olha, nossa, ele tem 2 milhões de seguidores, nossa, caramba, o que ele fez, né? Tá do lado aqui, ó, 10.800 publicações. E a cada 2 publicações, uma é uma dica de como fazer o procedimento, de qual cor usa, de qual tinta usa, de qual agulha usa. E a pessoa no dia a dia fala, ai, tô com vergonha de postar. Aí não posta. Aí fala, posta todos os dias. A pessoa, nossa, mas todo dia? E aí, para atingir 10 mil, precisa de quantos dias seguidos para fazer? Então, peraí, se a pessoa já tem medo de postar todo dia, meu amigo, se você postar todo dia, quantos dias? Vamos ver quantos anos demora? Se você postar uma vez só por dia, 10.800 publicações dividido por 365 dias, chuta quantos anos? Tenho nem ideia. 29 anos. 29 anos. Se você postar uma vez por dia, você vai demorar 29 anos para ter o número de publicações dele.
Talvez o Instagram já não exista mais, não sei. 29 anos. Ah, não, preciso acelerar isso. Então vou postar 2 vezes por dia. Se for 2 vezes por dia, vai levar 16 anos. Ok. Então, resumo, né? Por que a galera tá com medinho de postar? Quanto tempo você vai ficar travado aí? Ah, eu tô com medo, não sei o quê. Ah, dá muito trabalho. O Alan não pensou que dá trabalho, ele fez. 10.800. Foi aquilo que nós falamos no início. Eu fiz pensando na recompensa e ela veio, porque se não tivesse, não teria por que ter 10 mil publicações. Não adianta você ficar procurando segredinho de como vender se o teu conteúdo não é relevante. Esquece. E como que eu faço para atrair clientes? Elas não querem ouvir, vá produzir e entregar algo relevante. Elas querem uma bala de prata, um segredo. Isso é horrível. Horrível, horrível. O arroz com feijão bem feito que está na sua frente. O segredo está na consistência, a primeira, né? E a consistência. São vários segredos entregues numa consistência. Show. Bora, vamos para um bate-bola aqui então? Bora. Vamos lá. Samuel, o que significa a internet para você e para sua vida? Significa um meio da gente conseguir ser muito mais produtivo, que mudou e revolucionou o mundo. Eu acho que é a melhor coisa que existiu hoje de invenção. O que uma pessoa que não está na internet tem a perder na vida? Muita coisa. Por exemplo? A pessoa não vai conseguir trabalhar, né? Porque cada vez mais a internet toma espaço que a pessoa precisa estar na internet, né? Então, não sei como que a pessoa que não está na internet é uma loja com a fachada fechada. Então, como que ela quer vender se ela vai ficar do lado de fora? É o restaurante fechado para o almoço. Péssimo. E ainda tá com o perfil travado e eu não consigo ter acesso a nada e ela reclama que ela não vende e acaba culpando outras pessoas, né? Vamos lá, o que você pensa do SDA, da holding, dos seus projetos aí para os próximos 5 anos? Tem alguma coisa em mente ou você tá tocando a vida? Não. A gente está em um processo de crescimento constante da nossa holding, né? A estruturação nossa, novas empresas, a gente tem olhado novas empresas para comprar e a gente tem alguns fundos que já vieram com conversa com a gente, então a gente tem uma projeção aí, não sei se em 5 anos existe um IPO ou não, mas assim, um crescimento, fundo chegando, fundo de investimento com a gente, então assim, a gente tem uma projeção de um crescimento que a gente tem já lembrando que começou lá atrás, no quarto na casa dos meus pais. No quarto na casa dos pais, sim, fazendo blog. Então, é sobre o primeiro passo. A gente acaba repetindo algumas palavrinhas. Pô, já ouvi isso, é clichê. Pô, se você já ouviu 10 vezes, então faça, né? Porque já está chegando ao ponto de abrir um IPO, de trabalhar com participações, isso começou sobre determinação ali, né? O que significa, nesse mundo que nós vemos hoje, principalmente, Deus para você? Deus é tudo, né? Ele que permitiu a gente estar aqui, né? Permite nossos filhos, permite tantas coisas pra gente, né? Sou cristão, nasci numa igreja presbiteriana. Legal. Né? Tem uma Bíblia que eu ganhei quando eu nasci, eu ganhei de presente da igreja. Sempre fui criado no caminho, né? Como meu pai diz. E aprendi a honrar a Deus, né? Honrar meus pais e ter princípios na vida, né? Acho que tem hora que a gente abre mão de algumas coisas em prol do princípio. E o princípio eu acho que é mais importante. Acho que é isso que a gente vai deixar de legado para os nossos filhos também, né? E quando nós estamos falando de legado e filhos, né? O que é o Samuel antes e depois do Luca? Eu já fiz essa pergunta no início, mas o que mudou na sua cabeça? Se mudou alguma coisa? Nossa, mudou muita coisa. A responsa, né? A vida muda, né? Agora, sendo pai, existia algumas coisas que eu não pensava antes de ter filho. Acho que deve ter acontecido a mesma coisa com você, né? Totalmente. Umas responsabilidades na vida que a gente fala assim, nossa, totalmente. Né? Eu tenho que cuidar mais de mim, né? Eu tenho que cuidar de uma outra pessoa. A gente começa a pensar mais na outra pessoa, né? Então, assim, muda muito, cara. É impressionante. Quando a gente para de pensar só na gente, a gente pensa em uma outra pessoa. E esse amor é descomunal, e a gente olha assim, cada coisinha, a gente aprende tanto, né? A ver uma vida de novo de outras formas, né? É aprender a pegar uma coisinha, umas coisas tão simples que demandam aprendizado, né? A minha esposa me visitou no escritório esses dias com o Luca, e aí eu botei ele no sofá e ele ficou sentadinho. Eu fiquei assim, gente, ele tá sentado. Né? Ele ainda não tá com 3 meses, mas assim, ele ficou lá e não foi nem para um lado nem para outro. É uma conquista aprender a sentar, aprender a virar, aprender a falar as primeiras qualquer coisa que seja, mas aí você repensa, né?
É um processo de aprendizagem a vida. A gente quer acelerar tantas coisas, mas a gente sabe que tudo a gente foi aprendendo, né? Eu vou falar um negócio pra você que eu nunca falei isso. Há uns 7 anos atrás, eu tive contato com uma pessoa, não faz sentido falar, enfim, mas eu não vou falar mal, não. E que eu fui ajudar e dar uma consultoria pra ela, uma pessoa muito bacana. Tivemos uma história longa, enfim, tal. E uma pessoa muito relevante, uma das mais relevantes aí na internet hoje, talvez. E quando eu cheguei lá, ela falou o seguinte: ai, que legal o que você está falando, parte disso o Samuel Pereira me falou. Legal. Né? Isso eu estou falando há quase uma década atrás, uns 7 anos, mais ou menos. E a partir de lá eu fui entender quem você era, eu não conhecia. Olha só que interessante, eu estou falando de 7 anos. Confere? Legal. Faz quanto tempo que você tem o Segredo da Audiência? Porque essa pessoa citou o nome Segredo da Audiência. Vai fazer 10 anos. 10 anos. O Segredo da Audiência como curso 11. Tá, perfeito. E ali eu fui, acompanhei e falei, legal, X é mais um cara aí no mercado que faz um trabalho bacana, relevante e tal. E uma das coisas que eu te liguei, a gente começou a conversar e começamos a se encontrar em eventos e trocamos celular e tal, foi o seguinte, cara, foi a forma que eu vi você tratando a sua esposa. Literalmente isso. Você tratando ela real como uma princesa. E por que que eu estou falando isso? Por quê? Não é que é fácil você ganhar dinheiro, mas você cria o caminho para ganhar dinheiro e hoje a maioria das pessoas só valoriza os outros pelo que ela construiu financeiramente. Então, se a pessoa hoje tem dinheiro, ela é uma pessoa relevante que vai sentar à mesa e entrar na minha casa. Negativo. Tem pessoas que só construíram dinheiro. Né? Então, olho muito para as pessoas que têm o valor. E o valor não está baseado no dinheiro que ela construiu. Mas se o cara não tem o respeito ali pela esposa, pela família, ele não vai honrar o mínimo uma amizade. Então, assim, eu acho muito bonito a forma que você trata ela, né? O pai que você é. E eu acho válido deixar isso daqui registrado. Porque dinheiro a gente ganha, aí perde um pouco e tal. E o que sobra pra gente lá na frente? E pra gente fechar, meu irmão, que mensagem você deixaria hoje para uma pessoa que caiu aqui, que não existe o acaso, o que existe é Jesuscidência, e a todo momento Deus vai, por amor, não que ele precise, ele vai unindo alguns propósitos para que a gente deslanche e cumpra o nosso propósito de viver uma vida digna aqui na Terra. Qual recado você deixaria para uma pessoa que está aqui agora e não está produzindo, está com vergonha, não está... As condições em volta dela não é a melhor da vida. O que você falaria para essa pessoa? Se fosse teu filho olhando ali na sua frente, assim. Cara, eu acho que assim, na vida tudo it's a numbers game. É um jogo de números. As pessoas param de fazer porque ela tenta uma vez, 2 vezes, 3 vezes e já desiste. A vida é um jogo de números. Quanto mais você fizer, maior a tendência de você conseguir acertar. Quando eu falo que o Alan fez 10.800 posts, provavelmente nem todos foram legais, mas você foi aprendendo o que é legal. Você foi fazendo no primeiro, segundo, terceiro, para você chegar até 10 mil, é porque você se esforçou muito. Um faixa preta é um faixa branca que não desistiu. É a mesma coisa. Então, acho que a consistência ao longo do tempo e tentar, não é tentar, né? Quem tenta é o diabo, né? É fazer. É fazer, continuar fazendo, fazer. Porque no meu primeiro ano não foi mar de rosas. Meu primeiro ano empreendendo. Eu deixei uma carreira de publicitário, tinha recebido prêmio já, tinha lugar já em agências, eu deixei aquilo lá para empreender. O primeiro ano não ganhei dinheiro, eu gastava minhas economias. Eu não saía dia de sexta e sábado com os amigos, nem para ir no rodízio de pizza, porque eu não queria gastar aqueles reais que eu tinha economizado para me sustentar naquele momento ali, né? Para segurar a onda, né? Então, a primeira vez que a gente foi tirar um dinheiro relevante, eu lembro que a gente tinha faturado no mês 25 mil. Meu tio era meu sócio na época, ele falou assim, Amal, quanto você precisa para viver? Eu falei assim, R$1.000 vai ajudar. Né? Porque, poxa, tem um tempo aí que não tira um dinheirinho. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, os outros 24 vamos reinvestir. Vamos comprar mais domínio legal, vamos contratar gente, vamos embora. Eu falei, vamos embora. E isso pra mim foi uma lição também, né? Poxa, hoje em dia muita gente quer ganhar dinheiro logo, né? Vê muitas promessas milagrosas na internet, a maioria não é assim. É consistência ao longo do tempo, é investimento, é investir dinheiro mesmo. É investir dinheiro quanto você pode, é continuar... Né, o mercado é assim hoje, né? Cada vez mais a barreira de entrada aumenta, natural que vai acontecer, então precisa ter consistência, precisa ter longo prazo e precisa... It's a numbers game. Com maior chances, quanto mais você arremessar na cesta, maior chance de você acertar.
Então as pessoas ficam errando muito, olhando muito a cesta que errou. Tem que olhar as que acertaram, porque foi ao longo de um tempo de consistência. O Michael Jordan, na vida dele, quantas cestas ele já arremessou? Talvez algumas milhões, né? Você lembra de algumas que fez fama? O cara que fez o gol, ele chutou quantas vezes para tentar acertar o gol, né? Então, a mesma coisa tudo na vida. Acho que ao longo do tempo, consistência, foco, garra, muita dedicação. As pessoas se dedicam às vezes pouco do que deveriam dedicar. E as que realmente se dedicam muito se destacam. Então, assim, no final das contas, sair um pouco da média não é difícil. É só se dedicar um pouco a mais. Antes de ontem, eu com um menino pequeno em casa, recém-nascido, mas antes de ontem, eu precisava liberar algumas demandas. Eu fiz isso de 11h30 da noite a 2 da manhã. Tá. Cheguei 2 da manhã no quarto, minha esposa falou assim, nossa, tá chegando tarde, né? Que eu tava no meu escritório embaixo, em casa. Ele falou, você tá chegando nesse horário, o que você tá fazendo? Eu falei, trabalhando, aprovando alguns e-mails. E eu precisava acordar cedo de novo no outro dia. E faz parte. Tipo, tem momentos que isso vai acontecer. Fazer porque não tem quem faça por mim, já era. Tem momentos que isso vão acontecer mesmo. E até hoje, realmente ralo, trabalho muito, gosto de work hard, play hard também. Tem um momento com minha família. Participei. Eu saí de um evento de 3 dias com a Loki e tudo. Você foi na minha festa de aniversário. Sim. Saí da minha festa de aniversário, acordei cedo no outro dia para ir no pediatra com o Luca. E eu até fiz um story sobre isso. Cara, eu não deixei de nenhum pediatra do Luca. A maioria das fraldas de recém-nascido, com 22 dias de recém-nascido, estava um meu evento grandioso. Muita coisa acontecendo, gente vindo de fora do Brasil. Mas não deixei de trocar as fraldas que eu tinha que trocar, tava junto. Então, assim, a gente se esforça um pouquinho a mais e a gente vai. Eu lembro uma vez da minha avó, que eu cheguei na casa dela, minha avó, que já Deus a tenha, mas... Cara, eu cheguei às 5 da manhã, eu peguei um ônibus para chegar em Birigui, na cidade dela, para visitá-la. 5 horas da manhã, ela tava passando cueca e meia, né? 5 horas da manhã. Então, assim, ó, eu sempre tinha a referência dela, do meu pai, nunca teve preguiça na vida, né? Isso é uma base para mim. A minha avó, acho que eu nunca contei isso, mas minha avó, ela teve meu pai, com pouco tempo ali, ela perdeu num acidente, ele era caminhoneiro, meu avô. E a minha avó trabalhava no SUS, enfermeira do SUS, ajudava a mãe, ajudava os irmãos e cuidava do meu pai, fazia tudo isso com o pouco que ela tinha, né? E ela conquistou as casinhas de aluguel dela, ela conquistou a fazendinha dela, tantas coisas, né? Com muito suor do rosto. Ela comprava e vendia carro e sendo enfermeira do SUS, sabe? Eu vi minha avó crescendo assim, com muito esforço. Um exemplo. É um exemplo, é o trabalho. Eu nunca fugi do trabalho, nunca teve a palavra preguiça. Então isso pra mim acho que muda tudo na vida. A pessoa que tem sucesso é porque ela não teve preguiça. Sucesso e preguiça não combinam em nenhum momento. Obrigado pela sua colaboração, seu tempo precioso. Isso daqui eu sei que é uma semente no coração de algumas pessoas aí que estão assistindo agora. Não avalie o futuro que você vai viver, não avalie a sua vida baseado no que você está vivendo agora. A vida é dividida por fases e uma lei que não precisa nem de cunho espiritual. Isso é muito pesado. Para que você viva, é a lei do plantio. Cara, você crendo em Deus ou não, o que você plantar, você vai colher. Então, faz sentido se esforçar, a conta fecha, a recompensa vem. Isso é viver também, gente. A vida tem que ter essas coisas. E um ponto que eu quero deixar para você é que não se culpe pelo que você não fez, pelo que você não postou, ou que você é nova demais, ou que você está velha demais. A vida daqui para frente, pegando todas essas informações desse cara aqui que é um gênio, tenho admiração e respeito. Obrigado mais uma vez por ter aceitado aqui. Viu? Eu admiro muito sua trajetória, viu? Você é um cara diferenciado que vai ajudar muita gente cada vez mais. Tem ajudado e vai ajudar mais ainda. Obrigado. Você é um cara que tem uma admiração, que tá na trincheira, tem família também, tá junto com a família. Você é uma inspiração para mim. Obrigado por essa inspiração aí. Obrigado mesmo, obrigado. E eu quero agradecer você que acompanhou o nosso pod aqui e também comenta aqui embaixo qual foi o ponto mais importante para você, porque o Samuel é de casa e se vocês entenderem ali um ponto específico e relevante, nós vamos gravar uma próxima edição para aprofundar mais tecnicamente para vocês. Fechou? Valeu pelo carinho, pela audiência aqui, pelo Rei dos Segredos da Audiência. Um beijo, que Deus abençoe você. Até o próximo. Valeu, galera.